Bem, o tema hoje, semana passada, o tema foi perfeita força da fé por perfeita debilidade. E explicamos um pouquinho, não dá para explicar tudo porque é muito longo esse assunto. Haja vista que as pregações totais que tem havido aí, inclusive aqui a de Alves, foi tudo baseado em Hebreus. Então é bom ficar assim em uníssono, porque onde a pessoa for, vai escutar praticamente o mesmo assunto, apenas com algumas variantes. E essa agora o tema é fé, fundamento da esperança. Eu fiz esse tema assim de propósito, porque na linguagem portuguesa, fé, fundamento, é de esperança. Isso está em Hebreus 11. Fé é o fundamento, né, das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então o verbo esperar deu esperança no substantivo. Amém? E fé, é aquilo que foi Deus que colocou em nós. Não é verdade? E nós, quanto mais humildes nos tornarmos, mais Deus acrescenta a fé. Tanto é que eu vou falar um pouquinho, se der tempo, também sobre Paulo. Se não der tempo de falar tudo hoje, ainda tem outra semana. Desde que seja Deus glorificado em nosso meio. Amém? Então, antes um comentáriozinho sobre a humildade. O irmão Branda fala muito sobre a humildade, que Deus não procura aqueles que são alguém, Ele procura aqueles que são ninguém. E depois o irmão dá um bocado de exemplos. Inclusive, eu tomei de capricho de olhar todas as saudações de Paulo. E quase 90% das saudações de Paulo é ele dizendo que é um servo, é um prisioneiro de Cristo, é um servo de Cristo, ou um apóstolo de Cristo. Que tudo isso aí aponta para uma pessoa que está servindo, apóstolo de Cristo, discípulo de Cristo, servo de Cristo. Ele chegou a dizer, sou prisioneiro de Cristo. Ou seja, isso aí não quer dizer que ele é escravo. Isso aí quer dizer que ele é obediente. Não vim para vós com palavras de persuasão de homens, mas vim para vós com o assim diz o Senhor. Isso foi a explicação de Paulo. Tanto é que Paulo era tão fiel à palavra que ele não resmungou, levou pisa, levou pedrada, levou tudo, e ele nada disso reclamou. Ele reclamou os primeiros atos que Deus permitiu, a gente tem que saber disso, que foi mensageiro do diabo, que foi esbofetear Paulo. E o esbofeteou por 3 vezes. Aí ele veio 3 vezes, me açoitou. Então Paulo ainda tem aquele pensamento que se ele estava com Cristo, se Cristo mostrou o poder dele ao cegá-lo e depois devolver a vista dele, então ele disse, estou tranquilo, sou um super-homem, não admito que ninguém pise no meu calo. Quando ele foi reclamar, veja, às vezes a palavra nossa, ao invés de ajudar, fere, mas quando a palavra vem de Jesus Cristo, ela não fere, ela corrige, ela transforma. Quando ele foi reclamar, Senhor, não é inferência minha, não estou mais aguentando. Eu sou teu servo e onde eu vou, estou levando borrachada, levando nome de traíra, um bocado de coisa assim. Estou dando uma inferência. E Jesus não explicou nada para ele. Disse somente assim, Paulo, a minha graça te basta. Veja, poderia ele dizer assim, Senhor, mas o Senhor não é poderoso, por que o Senhor não me livra?
Mas aquela expressão de Jesus penetrou em Paulo com a transformação, que disse, a minha graça te basta. Mas lá na frente, Paulo, poxa, aquilo foi fichinha, aquelas agressões que o diabo fez nele. Foi fichinha. Eram coisas terríveis, naufrágio, tudo. Mas ele já estava acostumado. Tanto é que ele disse, eu sei estar contente e acostumado com falta e também com abundância. Bem alimentado ou até passando fome. Ele até orienta. Se você tem com que se vestir e comer, estejais com isso contente e satisfeito. Amém? Glórias a Deus. Merece mesmo a salva de palmas esse glorioso Deus. Então, vou fazer tudo para ir compassado, porque às vezes eu fico falando rápido para terminar, e eu já sei que não vai dar tempo de terminar, que eu escrevi muitas coisas aqui. Então, vamos ler Hebreus 11, por favor. Então, já sabe, fé é fundamento, é de esperança. Então, fundamento de esperança formou a palavra fé. Fé, 2 pontinhos, fundamento da esperança. Então, vamos ler Hebreus 11. E outra coisa, não vou ler muito de Hebreus, não, que está todo mundo lendo Hebreus, todo mundo fazendo. Então, vou ler alguns tópicos só para identificar Paulo. Então, veja, 11, 1, 4, 5, 6. Hebreus 11 diz assim, esse teria que botar, né, que é o tema. Ora, a fé é o firme fundamento, F de fundamento, F de fé, das coisas que se esperam. Então, fundamento da esperança. E a prova das coisas que não se vê. Se está esperando porque você não vê ainda. Você está esperando. Certo? O 4 diz, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O 5, aliás. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Então, isso aqui, irmão, esses 3 versículos já fechou um ciclo para nós. Então, amém? Então, vamos ver agora o capítulo 12. O capítulo 12, o que é que diz? O 12 é pequenininho. 12, versículo 2. 12, versículo 2. Diz, olhando para Jesus, porque eu tenho que fazer isso, para a gente identificar que tudo isto vem do Senhor Jesus Cristo. Olhando para Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. Ou seja, Ele criou a fé, distribuiu entre nós e agora Ele é o consumador da nossa fé. Ou seja, Ele vai usar a fé que Ele distribuiu em nossos corações. Amém? Autor e consumador da fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Qual outro versículo? Do 12 é 15 a 17. 15. Isso é importante também, por isso que eu estou passando para vocês. 15 a 17. 15 diz assim,
tendo cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus. Ou seja, ninguém tire você da graça de Deus, nem iluda vocês sobre a graça de Deus. De que nenhuma raiz de amargura da graça de Deus, ninguém vos prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Tá vendo? Deixa a fé perfeita. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, e que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Eu fico feliz quando eu leio essas coisas sobre Esaú, porque o pobre do Jacó já não aguentava mais tantas acusações. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois, é da bênção, foi rejeitado. Foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Isso aí também derruba Caim. Porque, vamos supor, alguém sai com um carro, saiu a semana passada. Eu não queria ir para tal bairro assim. Mas alguém forçou, eu fui, bateu no meu carro e ainda roubaram o meu carro. Então, se eu soubesse, eu não teria ido para lá, que até falaram para eu não ir. E quantas coisas acontecem, a pessoa diz, não vá não, a pessoa vai, né? Então, se eu soubesse, então é um sim. Quando Deus falou com o Caim, se fizeres o bem, não teria aceitação para ti? Mas como é que Deus estava oferecendo a Caim uma nova oportunidade? Não estava. Até porque já fazia mais de 20 anos que a terra estava desgraçada por causa de Caim. Deus já tinha dito que o filho da serpente perseguiria os justos filhos da luz e morderia seu calcanhar, que é um símbolo de perseguição. Porém, os filhos da mulher fariam o quê? Pisaria na cabeça da serpente. Então Deus ia desmanchar tudo aquilo. E quando foi marchado, São Paulo, em Romanos 16, 20, diz: em breve o Senhor de paz esmagará, eu gosto de pisar quando digo isso, esmagará debaixo da planta dos vossos pés a cabeça de Satanás. Amém? Glórias a Deus! Glórias a Deus! Ele esmagará. Ele está fazendo tudo para que não veja os convidados que a gente chama. Eu tenho um amigo, não posso censurar ele. Eu chamei, se eu vou, Givão, tranquilo eu vou, mas só que eu teria que dar um lugar no carro, não teve lugar no carro. Então, essas coisas que o inimigo bota para fazer dificuldade, porque dia de hoje nem ônibus tem para vir para a igreja. O ônibus só estaria lá na questão daquele hotel novo, para a pessoa vir de lá para cá, porque o carro não caberia. Se Deus permitir um dia, eu posso ter até uma fubicazinha dessa de 10 lugares, 12. Então, gente, tudo o Satanás tem feito para atrapalhar, mas em tudo ele é derrotado. E chegará o dia em que a derrota dele é definitiva, porque quando ele sair dali, o lugar dele será sucumbido no lago de fogo. Amém? Então vamos orar com alegria. Senhor, nosso Pai Celestial, que coisas gloriosas é ler a Tua palavra e saber que não se afasta dela nem um tio, nem um jota. É a única coisa que a gente pode dizer, vai acontecer como está na Bíblia. Até os ímpios aí na televisão, os camaradas que gostam de fazer palpite, já começam a dizer, a Bíblia tinha razão quando fez isso, a Bíblia estava com razão quando profetizou isso. Agora,
E porque não creio que a palavra de Deus tem que se cumprir, que Deus prometeu, está lá em Mateus, que passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Então, eu atrapalhei um pouquinho a oração para dizer isso. Então, Senhor Deus, agradecemos esta graça do Senhor. Acrescenta-nos a fé para sermos felizes contigo. Abençoa o nosso pastor, que já fez 2 cultos maravilhosos. E que uma coisa que eu achei muito importante, Senhor, é que ele abençoou o meu povo. E que ele não ficou dizendo, se você não quiser, eu quero. Se você não quiser, eu quero. Ele não ficou dizendo isso. Você volte crendo que a bênção do Senhor vai te acompanhar até chegar em casa e viver por ela. Lembrar que o Satanás vai botar coisa para você discutir, brigar, fazer qualquer coisa. Não dê ouvidos a Satanás, mas dê ouvido à oração que o nosso pastor fará. Amém? Deus nos abençoe a todos. Amados irmãos, podeis entrar. E vocês poderem sentar. Bem, gente, já começou aqui, eu gostei muito das explicações que o irmão Breno deu. Está na perfeita força por perfeita debilidade. Vou tomar um pouquinho de água para poder falar compassado. Bem, o irmão Breno fala aqui, todas as coisas aqui são maravilhosas. Vou ler alguns tópicos somente, só para lembrar. O primeiro comentário, ele diz: a coisa importante, uma das coisas importantes que devemos dominar, lembre-se disso, especialmente vocês jovens pregadores e também membros leigos, há uma coisa que temos que dominar se quisermos cumprir o desejo de Deus em nossas vidas. Temos que dominar o pensamento de capacidade humana. Eu vou porque eu sei falar, porque eu sei isso, aquilo, outro, porque eu sou formado isso, aquilo, outro. Pode ser o que for. Nós não somos nada diante de Deus. A gente sabe de um homem, vocês todos sabem, se eu perguntar, todo mundo responde. Mas vou perguntar para tu responder, porque dá mais força à palavra de Deus. O homem que fez uma coisa linda, fez uma cidade das mais maravilhosas que possa existir, tanto é que ela está inclusa nas 7 maravilhas da natureza do velho mundo. Você sabe quem foi esse homem? Não se lembra, não? Foi aquele que nasceu pelo nele, ele comeu capim, porque ele pensava que era o tal. Só porque ele disse, meu braço, minha mão fez Babilônia, essa coisa, essa maravilha. Então, Deus, você está assim, então você vai levar o sereno da madrugada, vai criar pelo no seu corpo e você vai reconhecer. No meio dos bois, justamente comendo capim no meio dos bois. Então, gente, aí o irmão Brando diz, temos que dominar esse pensamento. Não podemos usar uma única habilidade, uma única não podemos usar. Temos que render completamente. E para se chegar a Deus, você tem que se render a Ele de alma, corpo e espírito. Tudo que você tem que ser rendido a Deus, para que Ele possa operar sua vontade em você, e o irmão Brando dizia em mim, né? Mostrando que Ele também se rendia. Cada vez que a gente lê uma coisa dessa, vem na nossa mente um exemplo. Aquele fariseu, gente, aquele fariseu não estava errado, não. Ele era um crente. Ele era um crente. Mas aquele crente que está confiado que ele é crente porque ele é.
correto, é um homem sério, é um homem que sabe andar como um verdadeiro crente. Então ele tinha prazer em jejuar 2 a 3 vezes por semana, dava esmola, fazia tudo. Quer dizer, ele era um verdadeiro crente. Mas só tem uma coisa, ele estava pensando que era ele que tinha essa capacidade. Enquanto que o outro pobre, pecador, talvez gostasse de tomar umas pingazinhas, ninguém sabe explicar. Podia ser até um homem mulherengo. Mas, quando ele foi para o templo orar, que estava ao lado daquele santarrão, que foi que ele disse? O conto santarrão botou todas as qualidades dele, aí achou pouco. Olhou assim, parece que ele olhou assim de lado. Eu não sou como esse pecador aí. Dizendo isso logo a quem? A Jesus. Eu não sou como esse pecador. Aí Jesus vai, agora eu vou transferir para o pecador. O pecador estava com a cabeça baixa, batendo nos peitos e dizendo: Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. E ele lá se vangloriando do grande favor que ele estava fazendo para Jesus. Aí Jesus disse: ele saiu aprovado e o pecador saiu, né? Eu não sei se foi Alves que falou de Jim, foi você que falou de Jim. Foi um irmão que pregou aí e falou de Jim. Que Jim chegava na igreja e quase caindo: Senhor, aqui está o Jim. Senhor, aqui está o Jim. Aí o cara disse: esse cara só entra aqui bêbado. E o dele bêbado foi atropelado. E o pastor gostava muito dele, que ele não abusava, só fazia: aqui está o Jim. E para encurtar a história, o pastor juntou a igreja e disse: vamos orar por Jim, vamos orar para Jim ser abençoado e largar aquele mal dele, vamos orar, como nós vimos aqui, para que nosso pastor ore por nós, para o que for de errado sair de nós. Amém? Aí, quando o pastor chegou lá, aí disse: Jim, aí ele tirou o pano, não estava bêbado, que estava no hospital, todo cheio de curativos. Aí nós viemos visitar você, como é que está você? Tudo isso. Oi, pastor, eu estou bem. Eu quero, chegou aqui um homem de branco e disse: Jim, aqui está Jesus. Aí o pastor ficou admirado. Quer dizer, Jesus, ele conhece quando a pessoa de coração puro está abraçando ele. Chegou um homem aqui de branco, olhou para mim e disse: Jim, aqui está Jesus. Não precisa você imaginar o que foi que aconteceu. Aquele homem não morreu, foi curado. Jesus se apresentou como que diz: eu estou garantindo todo o bem para você, inclusive tirou aquele vício da cachaça. Então, gente, a irmã Branda diz isso. Então, passando mais um pouquinho, a gente vê aqui no parágrafo 27 que diz: quando, antes deles, não somos nada. Já falei isso, mas então voltou. Como é que diz? Repetir. Não somos nada. Se pensarmos que somos alguma coisa, Deus se retira de nós. Aí diz: quando estamos em expectativa, dizendo: esse fulano é grande pessoa, ele é uma grande pessoa, vou me apoiar nele. Isto desagrada a Deus quando fazemos isso. Devemos nos apoiar em Deus e somente em Deus. Um homem que falava com Deus, como o seu irmão está falando com você, como qualquer um pregador que fala com vocês, assim ele falava com Deus. No entanto, quando ele se ajoelhava para orar, ele dizia: Senhor, perdoa as minhas incredulidades.
Ele chegou a fazer uma inferência, ele considera tanto que não era nada, o homem, não, para começar, o homem já é como é que diz? Um fracasso. E ele chegou a dizer, nós pecamos mais de 2.000 vezes por dia. Né? Chegou a fazer essa frase, pecamos mais de 2.000 vezes, mais de 10.000 vezes, aliás, mais de 10.000 vezes por dia. Quer dizer, isso aí é uma força de expressão, porque o dia tem 24 horas e um terço desse dia a pessoa está dormindo. Então, quando vai almoçar, hora, quando vai fazer a refeição, hora. Então, se só fizesse pecar todo dia assim, ele não tinha tempo mais para nada e não encheria. Mas é uma força de expressão. Gilvan está acusando o profeta? Não, eu estou dizendo, ele está tão humilde que ele disse, a gente peca mais de 10.000 vezes por dia. Não estou falando mal dele, não, Deus me livre. Até porque considero que não está escrito assim na Bíblia, mas eu considero que Jesus disse, o Espírito que eu dei a Paulo, vou dar ao irmão Brana. E o irmão Brana, veja que tem muitos pastores em várias nações, mas são poucos o que tem o esforço que possa se comparar com o nosso pastor, o pastor César. Não é verdade? Nós devemos até dar uma salva de palmas agradecendo a Jesus por ter aquele pastor. Amém? Então, eu vi o pastor César chorando ontem. Eu fiquei até meio embagado também, ele foi orar. Aí entrou no assunto que eu senti que a alma dele pesou tanto que ele teve aquela emoção, que chorou. Então, é um homem que repudiou riquezas, que ele era empresário, tinha fazendas, representava um homem rico, logo aonde Goiás, que é um dos estados mais propícios a pessoa ficar rica lá em Goiás. Mas ele abdicou aqui que chegou o dia dele só ter arroz em casa para comer. Sabia? Só ter arroz em casa. João, por que tu está falando isso? Porque isso faz parte também daquela humildade, daquela como é que diz, fraqueza, não é? Que até faz da debilidade, mas ele teve fé. Ele disse que teve um dia que só tinha arroz mesmo. Nem a verdurinha, como a mãe dele fazia antigamente, ele tinha. Mas ele venceu. Chegou no Nordeste, que diziam até que ele ia comer calango. Ele comeu, foi picanha, e muita, de fazer inveja até a pessoas que andam prometendo que o mundo teria picanha, os pobres. Então, gente, o que é que acontece com isso? É que Deus abençoou o pastor César. Há muitos anos atrás, que o pastor César só tinha uma ou duas igrejas. Tinha uma no Cipoal, tinha aqui, na Bahia, tinha lá perto da casa dele, na rua das Almas, Riacho das Almas. Então, gente, hoje, eu acho que tem mais de, se não tem 20, tem quase isso. Eu não sei dizer, Alves talvez sabe, Alves? Quantas igrejas tem aqui agora? Mas quando você vê, mostra todo o nome dela. Então, Deus deu a ele. Ele disse, Gilvan, eu não tenho dinheiro suficiente. Se eu tivesse, eu faria isso. Tem até um pastor, amigo dele, que já morreu. Um pastor também muito legal. Mas é desse pastor que disse, a minha igreja é minha e pronto. Que se vire. Esse irmão, Gilvan, eu estou falando mal, não, mas esse irmão ganha mais de 34 mil reais por mês, naquela época. Porque tem muita gente de dinheiro lá. E ele nem um programa de rádio, nem televisão, ele bota para atrair pessoas. Mas não é que nada tem de abonar ele, não. Ele estava mostrando que ele não tem amor pelo dinheiro. O pastor César não tem.
pastor César, quando cita uma coisa sobre dízimo, ele está citando sobre as escrituras. Mas ele não está cobrando, não. E eu já vi pastor dizendo, se você não paga o dízimo, você vai para o inferno. Porque ladrão não entra no céu. Até achei graça dizer isso. Ladrão não entra no céu, então vai para o inferno. Mas o que é isso? É a pessoa que só querer viver de dinheiro e não pensar no problema dos outros. Então, essas coisas que Deus não esquece, são essas coisas que faz Deus levantar outras pessoas. Eu digo a você, seria, talvez até prolongar, mas vou dizer, às vezes eu penso que eu fui posto para fora da empresa para me livrar da moto, que estava dormindo muito na estrada. Às vezes, quando eu dava uns freios, meio doido, porque eu estava cochilando. Eu estava como está o meu amigo Iveson agora, cochilando. Estou falando para ele despertar. Mas ninguém mesmo pode acusar isso, sabia? Você sabia que isso sai daqui do culto toda noite e ainda vai trabalhar lá para o homem, vendendo lanche para o homem? Sabia disso? Ele falou para mim. E o homem não paga nada mais a ele, pelo contrário, reclama se o culto aqui terminar meio tarde, porque ele chegou tarde. Então, ele trabalha o dia todo, vem para a igreja, quando volta, ainda vai trabalhar para o homem. Eu conversando com ele, eu já vou, irmão, já vou, porque eu ainda vou trabalhar. Eu fiquei surpreso. Agora, pergunta se ele tem carteira assinada. Pergunta se tem. Então, gente, são essas coisas que acontecem. A pessoa só quer para si. Mas, graças a Deus, nós temos um pastor que ele zela pela palavra de Deus. A prova que ele zela é que ele foi quem fez a união praticamente do Brasil. Quem fez foi o pastor César. Sabia disso? Sabia, Fernanda? Sabia disso? Aqueles pastores do Sul não queriam nem saber do pastor César, não. Do Sul, daquele lado lá de Santa Catarina, Chapecó, tudo, não queria, não. E ele foi conseguindo, todo ano ele fazia aquele, dava um ajuntamento de não sei quantos pastores. Mas, como isso é comum já na Bíblia também mostra assim, ele foi penetrando, foi vendo coisas, e quando falou, ninguém aceitava mais. Então, nisso aí foi afastando. E graças a Deus, o nosso pastor foi crescendo. Porque quando Deus usa a pessoa, ele usa com aquela fé mais simples, mas chega o tempo que ele vai aprimorando. Ao aprimorar, pode levar susto a alguém. Pode dizer, gente, que ideia é essa? Que ideia é aquela? Quem foi que instituiu o momento de oração da igreja? O pastor. Quem foi que instituiu a maneira? E veja, ele não é um grande homem de leitura, não, o pastor César não. Às vezes, quando eu falo umas palavrinhas erradas aí, quando eu conserto assim, quando eu converso com ele, brincando. Mas eu tenho o maior respeito nesse sentido. E quando eu fiz umas críticas, não foi a ele, que era muita gente falando sobre aquele negócio mesmo de Pedro, de coisa, não foi para ele. Era todo mundo pregando aquele. Foi porque chegaram gente dizendo coisas. Esse negócio mesmo do sogro de Jacó, ele parecia um santo lá, e Jacó parecia Satanás do lado de cá. Aí eu não parei, porque eu vi uma vez, no estudo dos pastores, que vieram vários pastores, aí foi conversar com isso aí, começaram a sorrir por causa das jacosadas que Jacó tinha dado no sogro. E aí isso me doía, eu não nego o nome, doía. Porque não foi Jacó que deu jacosada no sogro, foi o sogro que passou ele para trás. Agora, quem é que lê a Bíblia, gente, e vai ver que diz que Labão tentou botar Jacó para trás em vários momentos? Pode ler a história de Jacó.
E a pessoa diz ainda que foi Jacó que deu Jacozada. O homem que já começou por isso, trabalhou 7 anos para ter direito à amada dele. Aí o camarada vai e bota uma que não era a amada dele. Além de feinha, é estrábica. Né? Outra coisa, os homens ali tinham direito, não era saciado o direito dele ter 2 ou 3 mulheres, não. Quem sabe que isso é verdade? Quem sabe? Eles tinham mulheres. Abraão teve Quétura. E todos teve. Quem foi fiel que não teve nenhuma, que até elogiada por Gilene, foi Isaac. Mas os outros tinham, tranquilo. Então ele poderia dizer, pronto, meu sogro, eu aceito. Mas, no entanto, eu também já vou ficar casado com a minha esposa que eu amo. Mas não, ele disse, 7 anos, eu trabalho, mas 7 anos para o Senhor. Como é que esse homem é acusado de provocar Jacozada? Outra coisa, aquele negócio de mudança nos bodes, que nascia do jeito que fazia o acordo, gente, nós somos o quê? Retardatário da mente? Que não está vendo que nenhum homem podia fazer aquilo ali, somente Deus? Eu preciso ser retardatário. Os bodes nasceram porque Jacó fez uma coisa. Os bodes de carne nasceram listados porque Jacó... Gente, vamos deixar de ser meninos quando escutar isso aí fora. Que poder é esse que Jacó teria para fazer isso? E vamos lembrar que o castigo de um criminoso que enganou seu pai, enganou seu irmão tudinho, o castigo que Deus deu a ele foi: onde estiver, estarei contigo e te abençoarei. Isso não foi uma bênção não que Deus deu. Deus abençoou tanto ele que bastou o sogro dele pensar: eu vou destruir, eu trago minhas filhas para cá viver como viúva, mas eu vou matar Jacó. Aí Deus, você não vai nem tocar em Jacó. Jacó, meu filho, é protegido. Ele sabia até que foi Deus que ele viajou. Chegou lá em Jacó, contou a história. Eu vim para te matar, mas o teu Deus não deixou. Quanta Jacozada, meu Deus. Então isso me doía aqui. Não era contra o meu pastor, nem contra meus irmãos. Era que eles cortassem. E de vez em quando o pastor César solta uma dessas aqui. Diz que quando ele não tinha muito entendimento, ele aceitava o que o pessoal vinha trazer. E ele aceitava. Teve uma também, essa eu nem conversei, que disse que Jesus não chamou Judas para trabalhar. Judas sendo ladrão, foi Mateus que juntou-se com Judas e disse: eu quero entrar, e trouxe um aqui. Eu quero entrar e trouxe um aqui, comigo. Eita, 5 horas já, fiquei triste. Então, eu fiquei olhando assim, eu estava lá também. E cada um contasse essa história. Aí quando eu saí, um pastor, Gilvan, você viu que negócio fizeram com Jesus? Eu digo, esse pastor estava por dentro também. Eu só vi, pastor. Eu também não concordo não. Ele disse, rapaz, Jesus não sabia que estava trazendo Judas. Aí eu emendei e disse, ele na oração que ele fez, está lá em João, disse, dos que me destes, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Logo não era filho como é que diz? Da predestinação, era filho da perdição. Ele não sabia se Jesus estava fazendo um milagre ali, como foi o caso do homem que desceu pela telha, e os fariseus aqui, a multidão grande, e então ele disse, cochichou com o outro, dizer que perdoa os pecados, só quem pode perdoar os pecados é Deus. Ele ali mesmo levantou a cabeça e olhou como se estivesse ali, e os fariseus aqui disse, o que é mais difícil, o mais fácil, é dizer, são perdoados os teus pecados,
ou levanta e anda. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para libertar os pecados. Aí eu te digo, levanta, toma tua cama e anda. Quer dizer, se esses camaradas tivessem a vaga na alma deles, que pudesse converter, eles iam para o pé de Jesus. O caso do Simão também iria para o pé de Jesus, que ele cochichou, não falou alto não, disse, esse homem, não, ele falou no ouvido, olha para aí, a prostituta lavando o pé dele, e ele não sabe que essa mulher é prostituta. Simão, uma pessoa devia 500 de dinheiro, outro devia 50, nenhum podia pagar, porque nós não podemos pagar nossos pecados, por menores que sejam. Aí disse, se o Senhor perdoou a ambos, quem é que vai amar mais? Aí Simão respondeu, Senhor, aquele que o Senhor perdoou muito mais. Disse, muito bem. Como que diz, você acha que pecou pouco, né? Ela pecou muito, mas ela amou e foi perdoada. Então, tu nem água para lavar meus pés não desce, muito menos o beijo. Então, vou marcar aqui. Eu pergunto a vocês se alimentaram com o que foi falado até agora? Amém? Amém? Podemos dar um salve de palmas para o Senhor Jesus Cristo? Amém. Então, já marquei aqui, porque eu achei essa história tão tremenda, que eu escrevi aqui, o irmão falou, botei maravilhoso, porque foi uma pregação tremenda. Toda a pregação que é para a gente adorar o nosso Deus e ser humilde e obediente, essas são tremendas e são sempre bem-vindas. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe e que todos que vieram aqui, todos, não só os que já são da casa, mas os que foram convidados, coloque sua mente, sua alma com aquilo que está escutando o nosso pastor falar. Quando ele fala alto, é que ele está expulsando os espíritos maus. Porque todos vocês voltarão abençoados, curados e com o coração desejoso de se tornar família. Porque é mais importante que o milagre. Aliás, isso também já é um milagre. Mas mais importante que curar, do que isso, que arranjar emprego, é fazer parte da família de Cristo. Amém? Deus nos abençoe, Igreja de Deus.